O que é que eu acho sobre os filósofos da atualidade? Olha só, eu gosto dos clássicos. Eu gosto de Sócrates, Aristóteles, Platão. Eu gosto dos clássicos. E filosofia, a filosofia ela é grega. Quando eu falo grega, não significa que na China, nas civilizações antigas, não houve filosofia, não houve pensador, não é isso. É que houve uma ressignificação na Grécia. A Grécia, ela a instituiu a filosofia, né? A filosofia é grega. Começa ali com o Tales, né? O Pitágoras dá nome e tal, enfim. Mas o que é que eu acho da filosofia, essa filosofia da Idade Média, né? Não é mais a filosofia moderna, nem tão pouco contemporânea, obviamente. O que é que eu acho da filosofia dessa Idade Média? Primeiro que os que estão em eminência, nós temos aí um quarteto aí, tipo Cortella, Clovis, Karnal, Pondé. Desses aí, o Pondé, para mim, eu acho ele mais equilibrado, autônomo, enfim. Eu gosto do Pondé. Mas, o que é que eu acho dessa filosofia? Olha só. Primeiro que, se nós seguirmos a questão tradicional, cultural, eu não digo nem isso, eu falo, me refiro à questão histórica e também etimológica da ideia de filosofia, como ela surge, e o que a conceitua de fato, o que é a filosofia. E para isso ela tem o seu lado, eu diria que um lado meio que divino, né? Ela tem os seus dogmas também, a filosofia. E uma delas é quando o próprio Sócrates critica bastante os sofistas. Porque Sócrates é aquele cara que tá andando descalço, baixinho, muito feio, por sinal, né? E ele ensinou os jovens sem cobrar nada, né? Então essa é uma questão dogmática na filosofia. Então a filosofia atual é uns camaradas mercantilista que comercializa e que criou-se impérios mediante esses discursos. Mas isso ainda não é tudo. O problema é que a filosofia de hoje virou uma espécie de stand-up, né? Você vai para uma reunião dessa aí e você ri bastante, você tal, sai de lá. O seu lado emocional sai até animado. Todavia, a questão racional. Tanto é que as pessoas não mudam, as pessoas não. Enfim. Então é um tanto complicado. Eu acho que saiu uma versão à própria filosofia, porque filosofia ela é quebra de paradigma, filosofia é confronto, né? O que é que nos ensina a maiêutica socrática? A maiêutica socrática, você tem uma tese, você tem a sua tese. Eu tenho a minha tese também. Quando ela vai de encontro à sua, ela torna-se antítese ou antítese. Certo? Então tem que ter o contraditório, né? E aí para chegar a uma síntese, que é a conclusão. Você tem sua verdade, eu tenho a minha, e aqui houver coerência, vamos colocar na prova de fogo, aqui houver coerência, que tiver contextualizado com a realidade, ou com a verdade, de fato, me refiro na questão da litéia, verita ou emunar, então, e na verdade, não se trata de uma verdade absoluta, trata-se de uma questão convencional. Uma verdade convencionada, porque cada a verdade ela também é cultural, certo? Ela é de um povo, é de uma cultura, é de uma civilização. O que é verdade para uns pode não ser para outros. Agora,
Tem a questão da verdade universal, né? Enfim. Então é isso. Como vocês veem, há um debate, uma mesa redonda, um café filosófico. Os que vão debater são pessoas que têm o mesmo viés de pensamento, não há contradição alguma, não houve discurso, não houve debate. Não estou me referindo a embate. Embate é quando você envolve a questão de sentimento. Mas o confronto de ideias. Filosofia, isso é confrontar ideias. Certo? E que vença o melhor. É isso. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? Você tem um Sócrates. De Sócrates surge um Platão com a ideia do mundo das ideias. Um camarada que condena a questão das paixões. E aí ele tem um discípulo, por nome de Aristóteles, que vai de encontro a ele. Entende? Vai de encontro às suas. Sempre foi assim. Quem conhece a história de Karl Marx sabe que Karl Marx era um tanto irônico e tinha um prazer de confrontar. Certo? Então, isso mudou essa pegada de hoje. Então, a filosofia hoje está muito ressignificada e para pior. Embora eu sei, como diz Elis Regina, o novo sempre vem. Mas quando o novo vem, não significa que você tem que esquecer o velho. Porque o velho, às vezes, é eterno. Né? O velho, às vezes é eterno. Agora, ele sofre ressignificação. Mas, às vezes, ele é necessário. Você vai reformar uma casa, naturalmente, você mexe no estereótipo, você mexe na... Enfim. Mas a base permanece. Entende? Então nós temos uma base. Quando você vai para o mundo da religião, no campo da ciência, das religiões, da espiritualidade, há uma base. As concepções humanitárias, isso vai passando, o novo sempre vem nesse campo. É como diz ali, né? Os nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam não. Você disse que depois dele não apareceu mais ninguém. Né? Enfim, mas o novo sempre vem. Eu não acredito em reis, não acredito em personalidades. O pessoal fala de por exemplo, fugindo um pouco aqui, fala-se de um rei Pelé. Foi um jogador para um tempo, para uma época. Mas eu estou convicto e muito consciente, inclusive ele mesmo, se ele for inteligente, que já surgiu quase que milhares melhores do que ele. Que absurdo parece, né? Mas por que muitas das vezes você não admite isso? Porque você está permitindo que o seu lado meloso, o seu lado melancólico, sentimental, irracional, sobrepuje a racionalidade. Se eu chegar para uma criança, um filho meu, e dizer, olha, você perguntar, olha só, o Fenômeno joga mais do que Ebert. E olha que Ebert é um pereba no futebol. Ele vai contestar. Não, meu pai é o melhor. Meu pai é o melhor, mas a criança está errada? Não. Ele está respondendo dentro de um viés sentimental. Entende? Mas quando vai para a racionalidade, percebe-se com muita facilidade, sem dificuldade alguma, que de fato o fenômeno está
a milhas de quilômetros na minha frente, obviamente. Certo? Então, é isso. A questão é que a turma brasileira é muito patriota. E aí você deixa o patriotismo falar, né? Enfim, então, gente, é isso. A filosofia atual há uma pseudo-filosofia. Ela está enviesada para um marxismo esquerdista e ela virou dispositivo político, certo? Então é um tanto complicado a filosofia de hoje. Autonomia se existe só no nome, mas não há autonomia. Eu não vejo, raramente eu vejo alguém aí com pensamento livre, com espírito livre. Por exemplo, essa onda agora de feminismo. Todos pensam a mesma coisa. Racismo, essa velha, né? Então, se você hoje aborda, olha, essas três coisas. Se você aborda hoje a ideia de racismo, homossexualidade e feminismo, você é passado e tido como intelectual. Mas são as mesmas coisas que vêm sendo abordado, não houve ressignificação, não houve mudança, não houve avanço algum. Isso é o senso comum ainda, porém um pouco sofisticado. Não há um contraditório. E que há racismo, é que o Brasil é racista. Mentira que o Brasil não é racista. O Brasil não é racista. Você sabe que quando eu digo que o Brasil é racista é uma afronta. Isso é uma falta de respeito. E é grave isso, que você fala isso. Por quê? Olha só. Todo ser, coisa, objeto, ele é caracterizado pela sua função. Certo? Então, se conforme a função das coisas, ela recebe a sua caracterização. Por exemplo, uma televisão só é televisão enquanto ela emite imagem. Isso se aplica a tudo. Um pastor só é pastor enquanto ele pastoreia. E assim vai. O médico só é médico enquanto ele salva a vida. Isso se aplica a tudo. Então, se você disse que é determinada coisa e não tem função, você não é. Entende? E para isso, todo esse organismo, suponhamos que estamos afirmando que o Brasil seja homofóbico, ou seja, no caso racista. Ou seja, todo organismo e as camadas que compõem este corpo Brasil, o seu fim último teria que ser voltado, toda a sua projeção e todo o seu mecanismo seria para uma instituição do racismo. Não é. Por exemplo, a religião, ela tinha que trabalhar para chegar a um foco principal, que seria o racismo. A política, a mesma coisa. Entende? A economia e todas as camadas, tudo, isso aí sim caracterizaria o Brasil como racista, só que não é o caso. Você tem, nós estamos aproximando agora de 208 milhões de pessoas, e é muito que natural, pelo histórico que vivemos, que tivemos, né? O Brasil é 500 anos. Racismo até ontem, né? Foi ontem, em 1888, pelo amor de Deus, né? E não dá para uma coisa que foi muito forte e tenebrosa, macabra. E não dá para você, para infelizmente, na parte do sul, há pessoas racistas, sim, mas não é essa minoria que vai caracterizar e definir o Brasil como racista. Semelhantemente, a questão da homofobia, o Brasil é homofóbico, pelo amor de Deus. Deixa de ser, isso é sandismo. Isso é sandismo. Isso é ser, meu Deus do céu. Ou então incoerência
intelectual, pelo amor de Deus. Né? O Brasil não é racista, o Brasil não é homofóbico. Porque, o que você acha dos filósofos atuais? Eles só abordam isso, entende? E como isso faz parte do senso comum, está muito aflorado na cabeça das pessoas, então eles são aceitos, é bem visto, porque ele aborda, entra